Oi, crianças, boa tarde. Hoje nossa aula é de matemática. Nós vamos precisar do livro e da apostila de atividade, tá bom? Então, a gente vai usar esses dois materiais para nossa aula hoje. Eu vou colocar aqui na tela a página que a gente vai precisar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar pelo livro de matemática, tá bom? Porque no livro tem uma explicaçãozinha, então eu sugiro a gente começar pelo livro, depois vocês fazem a atividade da apostila. Então, o livro é a página 100 e 101 do livro de matemática, tá bom? Na apostila é a página 212. Então, hoje nós vamos falar sobre o registro da multiplicação. Lembra que na última aula de matemática a gente começou a ver as ideias da multiplicação com a adição de parcelas iguais, né? Lembra que eu falei que a gente tinha lá, né, 3 cachorrinhos, cada cachorro tinha 2 ossos, então eu tenho que multiplicar, né, somar 2, 3, o número 2 3 vezes. Então, eu ia somar 2 ossos para cada cachorrinho. Então, ia ser 2 mais 2 mais 2, né? Outro exemplo que a gente teve foi o da maçã. Né? Uma maçã custava R$6, ou não, uma maçã custava R$1, 6 maçãs custavam R$6, porque eu tinha R$1 para cada maçã. Então, eu ia somar o número 1 6 vezes. A ideia da multiplicação é exatamente essa, a ideia do vezes. Eu somo tantas vezes. Então, eu tenho 2 maçãs, eu vou somar essas 2 maçãs. Eu tenho 2 maçãs para cada pessoa. Peraí, deixa eu dar um exemplo mais concreto. Eu tenho 3 amiguinhos e cada um tem 2 maçãs. Quantas maçãs eles têm ao todo? A ideia da multiplicação é a ideia da adição também, só que em vez de eu ficar somando, né, contando um por um, ou somando 2 mais 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 2, eu tenho um jeito mais fácil de fazer, que é a multiplicação. Como que eu multiplico? Eu vou pegar, se eu tenho 2 maçãs e 3 pessoas, eu vou multiplicar 2 por 3. O que é multiplicar 2 e 3? É exatamente eu contar o número 2 3 vezes, ou contar o número 3 2 vezes. Então, 2 vezes 3, eu vou contar o número 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Então, eu vou colocar um exemplo aqui na tela para a gente conseguir contar melhor. Então, eu tenho 1, 2, 3, coraçõezinhos. Vou botar coraçãozinho, que é melhor aqui para ficar bonitinho. Cada coraçãozinho desse aqui tem 2 estrelinhas. 1, 2, 1, 2. Certo? O que é a ideia de multiplicação? É exatamente eu contar essas estrelinhas aqui 3 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei o número 2 3 vezes. Tá? Isso é a ideia da multiplicação que a gente já viu. Hoje, a gente vai ver como registrar a multiplicação. O que é registrar a multiplicação? É a gente aprender a fazer na forma de continha, do mesmo jeito que a gente faz, né? Com mais e menos, agora a gente vai aprender a usar o sinal da multiplicação. Observe ao lado os alunos de uma turma de capoeira. Quantos alunos há em 3 turmas de capoeira? Então, uma turma dessa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos, certo? Quantas turmas eu quero saber? Se em 3 turmas, quantos alunos vai ter? Uma turma tem 6. 3 turmas, eu vou contar o número 6 3 vezes. Então, eu vou contar 6 mais 6 mais 6. Então, ela trouxe aqui, ó, multiplicação. 3 vezes 6 é igual a exatamente contar 3 vezes o número 6. É como se eu fosse contar aqui, para cada vez que eu contar,
eu vou marcar um coraçãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo ganhou 3 corações? Sim. Então, eu já contei o 6 3 vezes. Eu contei até chegar ao quanto? A 18. Então, eu sei que 3 vezes 6 igual a 18. A tia está fazendo de um jeito aqui, tentando mostrar, porque é difícil a gente explicar, sem saber se vocês estão conseguindo entender ou não, né? Porque eu estou explicando aqui para o computador, sem saber como que está sendo a reação de vocês. Mas eu espero que eu esteja conseguindo explicar um pouquinho, que vocês estejam conseguindo acompanhar. Em 3 turmas de capoeira, com 6 alunos cada, há 18 alunos. Observe os jogadores de uma equipe de basquete e depois responda. Quantas jogadas há em 2 equipes de basquete como essa? São 2 equipes de basquete com 5 jogadores. Então, aqui a gente vai montar a ideiazinha da multiplicação, registrar. Como que a gente registra a multiplicação? 2 vezes 5. O sinal que nós usamos para representar a multiplicação é o X, tá vendo? É um X, não é diferente do mais. O sinal do mais é o tracinho, uma cruzinha, né? Em pezinho, deitadinho. O do vezes é igual um X mesmo. Ele fica mais deitadinho assim, tá bom? Então, esse que é o sinal que a gente usa para representar a multiplicação. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Registrar. Como que a gente registra? O 2, de um lado a gente tem um número de equipe e no outro a gente tem o número de jogadores. São esses os termos que eu tenho da multiplicação. 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, que vai dar no mesmo. 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tá bom? As duas formas a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 5, então eu vou contar o número 5 2 vezes, que vai dar 10. 5 mais 5, 10. É assim que eu registro a multiplicação. De um lado, eu vou ter a quantidade, e do outro, eu sempre tenho o elemento, né, que eu quero contar e o outro que eu vou multiplicar. No caso aqui, um é a turma e o outro é a quantidade de jogadores. De um lado eu tenho a quantidade de turmas, do outro eu tenho a quantidade de jogadores. E a linhazinha aqui do igual é o resultado que a gente vai colocar. Aqui vocês vão colocar a resposta, né, que deu no sinal de igual. Embaixo a gente tem outro exemplo fazendo do mesmo jeito. 4 equipes de basquete como essa, então vocês vão substituir. E se em cima está falando que são 2 equipes, embaixo vocês vão trocar o 2 pelo número 4 e vão fazer o mesmo processo que a tia explicou para descobrir o resultado. Número 3. Adilson e Flávio querem descobrir quantos carrinhos há na estante. Adilson diz assim: há 3 prateleiras nessa estante. E Flávio diz que em cada prateleira há 4 carrinhos. Ao todo, quantos carrinhos há nessa estante? Então, como que vocês vão fazer para descobrir isso? 3 prateleiras com 4 carrinhos. No meio deles, eu tenho um sinal de multiplicação, que é o sinal de vezes. E vou contar 3 vezes o número 4. E vou ver quanto que vai dar. Na adição, o que a gente tem? 4 mais 4 mais 4, que vai ser igual a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contei 3 vezes. Então, se eu contei 3 vezes, em vez de eu contar 4 mais 4 mais 4, eu posso simplesmente fazer 3 vezes 4, que é igual a 12. Ok? Número 4. Complete as 2 maneiras de calcular o total de manga. Então, aqui a gente tem o pratinho com as mangas. O que vocês vão fazer? Cada pratinho eu tenho 2 mangas. Então, da primeira forma, eu vou registrar com parcelas iguais. Então, é somando 2 mais 2, mais 2, mais 2 e o resultado. E aqui
a quantidade de pratos, que são 4 vezes a quantidade de mangas. Quantas são? E vou dar o resultado que vai ser igual daqui de cima. E vou completar aqui embaixo. No total há tantas mangas. Número 5, complete as adições e as multiplicações para calcular o total de pontos dados em cada caso. 2 dados em cada caso. Então, a gente tem ali 2 dados com o número 5. Como que eu vou colocar aí? 4 dados com o número 5. Então, vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Com o número 5 4 vezes. E embaixo, na multiplicação, eu vou colocar a quantidade de dados de um lado, quantos dados eu tenho? 4. E do outro lado, a quantidade de pontozinhos que saiu. Quantos pontinhos saíram? 5. Então, eu tenho 4 dados com 5 pontos. 4 vezes 5. E o resultado. Mesma coisa aqui embaixo, tá bom? Aí, agora a gente pega a folhinha da apostila, que é a página... a tia falou que página 202 de vocês, mas não é isso não, gente. Porque a tia está com numeração diferente da de vocês, porque eu coloquei a página do livro na apostila da tia. Vocês vão pegar a página de vocês aí, da apostila, que não é a 214, que eu não sei qual é a página, que tem aqui do dia 7, do dia 8. E tem essa folhinha aqui com um exercíciozinho aqui, tá vendo, do desenho? Que vão completar quantas mesas há na sala, quantas crianças há em cada mesa e quantas crianças há ao todo. E escrever o nome da operação utilizada para encontrar a resposta. Em seguida, demonstrar qual é a operação que a gente usou para encontrar a resposta aqui. Quantas crianças tem na mesa? Cada mesa aqui tem 2 crianças. Quantas mesas tem na sala? 1, 2, 3 mesas. Quantas crianças há ao todo? Qual é a operação que a gente estudou aqui, que a gente está usando para poder demonstrar? É a multiplicação. Com L, tá? Multiplicação. E em seguida demonstrar. O que é demonstrar? Registrar essa multiplicação com o sinalzinho de vezes. 3 vezes 2 igual a... e o resultado, tá bom? Então, por hoje, nossa atividade é essa. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, fala com a tia, que a tia vai tentar explicar da melhor forma possível. Eu sei que é complicado a gente gravar a aula, porque eu não sei como é que está sendo vocês aí, mas qualquer dúvida, manda pra tia, que a tia tá aqui para isso, tá bom? Beijo e até amanhã.